eu sou o Marcelo, vim aqui para gravar esse vídeo com o intuito de ajudar você, empresário, contador, advogado, como nós operacionalizarmos um pouquinho essa medida provisória que o governo lançou, com o intuito de um bom pacote, um pacote emergencial de ajuda, mas que a instrumentalização não é tão simples assim. Eu vim aqui contribuir um pouquinho para que várias pessoas possam orientar muitas pessoas e a gente ajudar assim a poder manter o emprego de muita gente que necessita nesse momento. Passamos um momento difícil, saiu um pacote instrumentalizado através de medida provisória e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse universo e vou tentar contribuir com você aqui que ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Combinado? Vamos lá? Vamos começar um pouquinho? Eu queria que você olhasse aqui. Aqui no slide vocês vão reparar o seguinte: essas medidas emergenciais que o governo lançou via medida provisória, né? Como é que elas funcionam? Basicamente, ela criou um instrumento chamado BIPER, que é esse benefício emergencial de prevenção do emprego e da renda que o governo quer fazer. E esse BIPER aqui, não sei se é assim que fala, BIPER, BEPER, né? Isso é irrelevante, né? Basicamente, ele trouxe dois instrumentos. Ele trouxe a redução do contrato de trabalho proporcionalmente ao salário, garantindo o salário hora do empregado. Nós vamos falar isso num outro vídeo à parte. E agora nesse eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre a suspensão do contrato de trabalho. Vamos lá? Como suspender, qual a instrumentalização disso, qual a formalidade que se exige para que isso possa ocorrer e seu colaborador consiga receber esse benefício do governo lá na frente. Combinado? Vamos viajar um pouquinho nessa explicação? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é sobre paralisação do contrato. A paralisação do contrato, ela gera dois efeitos, pode gerar dois efeitos. Um se chama interrupção do contrato e o outro se chama suspensão. Paralisar significa o seguinte: o meu contrato foi feito para que eu preste serviços, a empresa recebe esse serviço e me paga por isso. Relações que nós chamamos de contrato no direito, né, de bilaterais, né, obrigações das duas partes. E quando eu paro esse trabalho, quando não existe a prestação do serviço por parte do empregado, que é o que nesse momento a medida provisória coloca como uma possibilidade. Quando eu paro esse contrato, tem dois efeitos que podem acontecer. Ou esse contrato fica interrompido ou ele fica suspenso. O contrato interrompido é quando você não tem a prestação dos serviços, mas alguma obrigação do empregador vai continuar com relação a pagamento de salários ou alguns adicionais, ou depósito de fundo de garantia. Quer ver alguns exemplos? Quando a pessoa vai prestar o serviço militar, ele fica com o contrato dele interrompido, por quê? Porque a empresa continua depositando o fundo de garantia. Então, como persistiu aquela obrigação, o contrato dele entende-se que ele não está trabalhando, mas alguma obrigação persistiu. Vamos, por exemplo, numas férias. Eu saio de férias. Eu estou trabalhando? Não, eu estou fora do meu trabalho. Eu não estou realizando o meu trabalho. Mas o empregador tem que pagar aquelas férias, um terço de férias. Então, a interrupção é quando você não tem o trabalho, não para a prestação do serviço, mas essa obrigação continua por parte do empregador de pagar o seu salário. Já aqui na suspensão é quando não existe o trabalho e cessa a obrigação do empregador de te pagar salário. Que justamente esse auxílio que o empregador, daqui a pouquinho eu vou explicar isso, vai te pagar, ele não é salário, ele é uma indenização. Portanto, ele não entra nesse conceito da retribuição do salário enquanto você não estiver trabalhando. Por isso que são instrumentos diferentes. Na verdade, a suspensão é só uma paralisação do contrato. E existem dois efeitos quando os contratos paralisam. E o que nós vamos falar agora especificamente é da suspensão do contrato de trabalho. Vamos lá? Eu queria que você olhasse nesse quadro sinótico que nós fizemos aqui no slide. Vamos primeiro olhar aqui, ó, receita anual bruta. Vamos imaginar a coluna aqui da receita anual bruta. E nós temos dois quadros aqui no quadro sinótico, correto? O primeiro, as empresas que têm até 4 milhões e 800 de faturamento ano, as empresas que estão enquadradas no Simples, né? E depois nós temos empresas acima de 4 milhões e 800, as empresas que não estão no regime do Simples Nacional. Maravilha. Então, para cada uma dessas empresas, nós teremos uma regra diferente. Primeiro, vamos olhar lá nas empresas até 4 milhões e 800? Muita gente ficou na dúvida. O governo vai pagar todo o salário dessas pessoas, dos empregados, que trabalham para as empresas que faturam até 4 milhões e 800? Não. Na verdade, essa até é uma informação que eu vi, até já muita gente falando isso, é uma informação equivocada. O que o governo vai fazer é, empregador, em vez de você mandar embora o seu trabalhador, em vez de você demitir ele, que aí nós poderíamos gerar uma grande massa de pessoas desempregadas, o que ele ofertou? Faz o seguinte: suspende o contrato do seu empregado. O que é suspensão mesmo?
ele para de trabalhar, ele não fica trabalhando, você não pode pedir nada para esse empregado durante esse momento da suspensão, ele vai parar de trabalhar e eu vou ajudar aqui até o teto do seguro-desemprego, que hoje está 1.800 e pouquinho, chega no 1.813, acho que 0,3, se não me falha a memória agora, daqui para frente nós temos aqui até um quadro sinótico sobre isso. Então, até esses R$1.800, eu, governo, vou pagar. Né? Tem uma regrinha que nós vamos ver aqui, mas até 1.800 eu vou pagar sobre uma base de cálculo que nós vamos explicar. Quem ganha acima, né, de 1.800, aí não entra na regra do governo, correto? Ou seja, eu ganho R$5.000, o governo vai pagar todo o meu salário? Não. A minha empresa está num regime de até 4.800.000 ano, mas eu ganho R$5.000. O governo não vai pagar os meus R$5.000 de salário, ele vai pagar até o teto de 1.813, que é o teto do seguro-desemprego. Como se você estivesse no seguro-desemprego. Embora lá na frente eu vou explicar que isso não vai afetar nada o seu seguro-desemprego. Mas é como se você estivesse. Então, durante um período de até 60 dias, o governo vai dar essa ajuda emergencial para as empresas que faturam até 4.800.000 até o teto de R$1.813. Passado disso, ele não paga. Correto? Agora vamos entender como é que funciona. Vamos voltar lá no nosso quadro sinótico? Então, conforme eu falei, até 4.800.000, né? Não obrigatório uma ajuda compensatória por parte do empregador, ou seja, o governo vai pagar 100% até o teto de 1.813. Porém, não é obrigatório que nenhum empregador complemente, naquele exemplo que eu usei, né? Vamos imaginar que eu ganhei lá R$5.000. Não existe nenhuma obrigação do empregador, enquanto o empregado não estiver trabalhando, dele complementar essa diferença. Não existe obrigação. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Só não existe a obrigação. Tá? Vamos lá para outra coluna. Aí existe uma dúvida assim. Quem pode ser abrangido e feito? Pode ser por acordo coletivo? Por acordo individual? Como é que se instrumentaliza isso? Vamos voltar no nosso quadro sinótico para a gente entender isso. Vamos lá. Na coluna do acordo individual, vocês vão reparar o seguinte. O empregado que recebe até R$3.135, tá? Ou seja, quem ganha menos do que isso, todos os empregados que ganham menos de R$3.135, tá? Ou os empregados que ganham mais de R$12.202 e portadores de diploma de ensino superior, você pode fazer isso através de acordo individual. Ou seja, o que é o acordo individual? Toda vez que eu vou modificar uma condição no contrato do empregado, tem um artigo lá na CLT que trata especificamente disso, ele vai dizer para você o seguinte, ó, você só pode alterar o contrato de um empregado mediante duas situações. Primeiro, o empregado tem que dar ciência disso, ele tem que concordar com aquilo que você está alterando. E segundo, isso não pode criar prejuízo direto ou indireto. O que a medida provisória fez? Ela veio e trouxe uma situação para suspender e criar um auxílio governamental, porque o contrato paralisado não teria, teoricamente, obrigação de pagar salário. Só que isso precisa de uma lei que regulamenta essa situação, que neste caso foi feito baseado num estado de calamidade. Não vou ainda falar da decisão do ministro Lewandowski, que fez aquela ação direta de inconstitucionalidade, que ele deu parcialmente, né, deu um impedimento parcial para isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, que foi até bom, vou explicar por que isso foi bom, tá? Mas vamos pensar agora na instrumentalização. Quem ganha menos de R$3.135, quem ganha mais de 12.000, eu estou alterando o contrato dele, não estou? Então, para isso, eu preciso dessa regra do aceite desse empregado. A gente chama isso de um aditivo de contrato, um adendo de contrato. Eu estou modificando o contrato desse empregado. Por isso que eu preciso fazer esse acordo individual com esse contrato dele, com esse empregado, e pegando o ok dele. Combinado? Ou eu posso ter também um acordo coletivo, que é aquele acordo onde eu faço coletivamente para um grupo de empregados, e aí eu vou instrumentalizar isso não diretamente com o trabalhador, mas vou instrumentalizar isso com o sindicato da categoria, que vai, né, poder fazer uma assembleia para dizer o seguinte, olha, vocês trabalhadores concordam com essa alteração, com essa modificação que nós estamos fazendo? E aí essa assembleia vai definir, por maioria, se ela concorda ou não concorda com isso. Vamos olhar aqui no quadro sinótico de novo? Então, para acordos coletivos, empregados que recebem acima de 3.135 e abaixo de 12.202, ou seja, vamos imaginar, abaixo de 3.135 eu posso fazer acordo individual. Acima desses 3.000 até o teto dos 12, esse universo do meio aqui, eu não posso fazer individual, eu tenho que fazer acordo
coletivo. E acima dos 12, os portadores de diploma de nível superior, eu poderia fazer o acordo individual assim como eu posso fazer para a turma que está aqui abaixo. Já imaginou essa confusão? Então, pensando nisso, vamos parar para pensar? Talvez seja melhor a gente fazer um acordo coletivo que resolva o problema de toda a universalidade de trabalhadores e com única ação que você faz. Então vamos ver possibilidades, tem diferença, tem empresas que têm filiais, tem mais dificuldade para fazer isso. Então vamos pensar em movimentos? Primeiro, eu poderia fazer o acordo individual separando esses grupos dentro da organização. Mas se a minha empresa tem filiais, eu poderia, de repente, fazer um acordo individual numa unidade ou um acordo coletivo para a matriz, de repente, em uma unidade. E nas filiais eu poderia ter acordos individuais para aqueles que têm a renda média menor do que 3.100. Ou seja, eu posso ter situações híbridas dentro das empresas, dependendo do tamanho da sua empresa e da complexidade que você tem para poder fazer isso. Ah, Marcelo, mas o problema é o seguinte, eu estou aqui numa cidade, por exemplo, igual nós aqui, estamos numa cidade de Maringá, no Paraná, mas eu tenho uma filial lá em São Paulo. Tudo bem, você pode fazer aqui um acordo coletivo, lá um acordo individual. De repente, com essa decisão do ministro Lewandowski, que ele quer dizer o seguinte, olha, os acordos individuais não são válidos nesse momento. E eu acho que foi até bom o ministro Lewandowski fazer isso. Vamos imaginar? Nós temos uma máxima do Brasil que nós chamamos de insegurança jurídica. Se criam instrumentos de legalidade, instrumentos legais, procedimentos, legislações ordinárias, e de repente a interpretação do judiciário pode ser diversa daquela legislação, na aplicação prática. Você já imaginou agora que nós estamos num estado de calamidade, todo mundo com muita dificuldade, gente perdendo o emprego, já está difícil de você passar uma medida provisória dessa. Você já imaginou se isso passa agora, e a hora que passar todo esse alvoroço, a gente voltar a uma normalidade, quanta discussão não vai ter sobre esse assunto? Então é muito melhor que esse assunto seja discutido agora, que nós estamos com toda essa comoção e necessidade social de manter uma sociedade em pé, porque é muito melhor jogar isso para o STF desse início agora, do que daqui 6 meses vários tribunais começarem a dar interpretações diversas sobre o assunto. E vamos falar? Embora eu acho que o ministro Lewandowski, nesse momento, mexer com esse negócio, atrasar o pagamento de trabalhador pode ser um problema. Mas vamos parar para analisar que ele agiu dentro da lei? Porque lá na Constituição, no artigo 7º, está escrito especificamente. Se você olhar lá na Constituição, vai estar dizendo que você só pode mudar o contrato do empregado, ou reduzir a jornada do empregado, suspender o contrato do empregado, através de acordo coletivo ou convenção coletiva do trabalho. Então, se eu não tenho esse requisito formal, a legislação ordinária, ou seja, essa medida provisória que vai virar uma lei, se for convalidada pelo Congresso, espera um pouquinho, então ela vai estar ferindo a Constituição Federal, dentro do instrumento, o ordenamento jurídico brasileiro, isso não me parece muito natural, isso não me parece muito saudável. Então, se eu parar para analisar a decisão do ministro Lewandowski, ela não foi contrária à lei. Ela está simplesmente olhando para a Constituição e é muito melhor discutir isso agora do que daqui a 6 meses, onde o calor da necessidade já passou. Voltando dentro da nossa explicação, lá no nosso quadro sinótico, uma outra coluna vai falar para a gente da garantia provisória. Ou seja, qual é a garantia e estabilidade que esse empregado vai ter depois desse acordo? Então vamos imaginar, fiz a suspensão. A minha suspensão ela pode ir até 60 dias. Então eu posso suspender o meu contrato até 60 dias. Mas vamos imaginar que eu suspendi só por 30 dias esse contrato. Então significa que pelo mesmo período que eu suspender esse contrato, eu deveria manter o emprego desse empregado. Marcelo, eu não quero manter. Eu, pessoalmente, entendo que eu poderia indenizar esse valor para ele. Assim como a gente indeniza o aviso prévio do empregado, seja os 30 dias mais os 3 a cada ano trabalhado, entendo que também a mesma estabilidade ela não seria uma manutenção do emprego, mas uma ajuda pecuniária para esse empregado por ele ter suspendido o contrato lá atrás. Esse seria um entendimento mais pessoal, mas eu não estou aqui formando entendimento, estou dando explicações e possibilidades para serem acrescentadas pelos vários grupos que vão poder estar assistindo esse vídeo. Vamos continuar aqui no nosso quadro sinótico? De maneira resumida, aquelas empresas abaixo de 4.800.000, a ajuda compensatória do empregador não é obrigatória, ele não precisa complementar o salário até o salário efetivo do empregado. O empregado vai receber até 1.813, aqueles que ganham menos vão receber menos na base dos seus salários, e aqueles que ganham mais de 1.813 até o teto de 1.813. Na coluna do acordo individual, eu vou ter que obrigatoriamente fazer acordo coletivo, baseado na decisão do ministro Lewandowski. Quando? Vamos entender? Vamos imaginar, então, naquele exemplo que eu dei,
tenho uma empresa matriz aqui em Maringá, minha filial lá em São Paulo. Então eu peguei aqui na matriz, fiz o acordo, seja individual, coletivo, né? Convalidei tudo isso, deu tudo certo. Aí lá na filial de São Paulo aconteceu o seguinte, é um outro sindicato, porque os sindicatos são por base territoriais, né? Então eu tenho um outro sindicato da minha categoria lá em São Paulo, e aí eu pego esse sindicato e eu mando um comunicado para ele, eu tenho que formalizar que eu mandei o e-mail, que eu propus qual o modelo do meu acordo, quais são as regras dessa suspensão, como que vai funcionar a minha parte, se eu vou pagar só os 30%, se eu vou dar algum complemento, baseado todos na medida provisória. Mandei essa sugestão de acordo individual para os meus empregados daquela filial e o sindicato tem que se manifestar em 4 dias. Se ele não se manifestar em 4 dias, aí sim, conforme a resolução, né, que deu da ação direta de inconstitucionalidade, que o ministro Lewandowski respondeu, se ele não responder em 4 dias, o que acontece? Aí o meu acordo pode prosseguir na modalidade de acordo individual. Se o sindicato se manifestar, aí eu tenho que sentar com ele e negociar quais seriam as condições para eu poder avançar com esse acordo. Essa seria a regra que está valendo hoje, a não ser que de hoje para amanhã ou durante essa semana entre uma outra decisão contrária a isso que eu estou falando. No dia de hoje, né, nós falamos no dia 8 de abril de 2020, esse seria o entendimento, correto? Então vamos lá. Garantia provisória nós já falamos e prazo máximo de 60 dias. O que muda aqui, quando a gente olha lá na coluna da receita anual, para as empresas acima de 4 milhões e 800? Basicamente, nós temos 2 regras que mudam para as empresas acima de 4 milhões e 800. Primeira regra que nós temos, o governo ajuda com 70% até o teto de 1.813, que é o teto do seguro-desemprego. E a empresa entra com 30% do salário do empregado, que nós vamos ter que entender o que é salário para conceito da aplicação prática disso. É só o salário base? Entra comissão? Não entra? Entra gorjeta? Aí daqui a pouquinho agora eu vou migrar para uma tela onde eu mostro para vocês aqui a sequência de cálculos para você poder compor essas bases. Combinado? Então, aqui são as regras e os pressupostos para que você possa instrumentalizar e verificar qual é o melhor modus operandi para a sua suspensão do contrato de trabalho. Agora nós vamos entrar basicamente na parte do cálculo da suspensão. Vamos ver como é que funciona? Ok. Primeiro, aqui eu até coloquei, né, acordos individuais nesse slide. Aqui aquilo que eu estava falando da Constituição. Olha lá como é que está dito, ó. Irredutibilidade do salário, está lá na Constituição, lá no artigo 7º, vamos olhar? Irredutibilidade do salário é a não possibilidade de eu reduzir o ganho do trabalhador, não é nem só o salário, é o ganho dele, tá? Salvo dispostos em convenções ou acordos coletivos. E segundo, né, lá no inciso 13, vai estar dizendo o seguinte, no caso das reduções de jornada de trabalho, é facultada a compensação de horários de redução de jornada de trabalho somente mediante acordo ou convenção coletiva. Vamos falar? Se eu gostei ou não da decisão não me interessa. Mas a decisão tem um fundamento na Constituição? Para mim tem. Essa é só uma opinião. Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora eu vou explicar um pouquinho efetivamente sobre o cálculo que você vai fazer da sua suspensão do contrato. Olha a tela agora, eu queria que você acompanhasse na tela. Primeira coisa que nós colocamos aqui foi um quadro sinótico onde você olha faixas de salário, média de salário e forma de cálculo. Esse quadro está na legislação do seguro-desemprego, na resolução do CONFAT. Então esse quadro sinótico é um quadro que é dado lá dentro da resolução do CONFAT, lá do seguro-desemprego. Então aqui nós temos 3 faixas. Para o trabalhador que ganha menos de 1.599 é um tipo de cálculo. Para quem ganha entre 1.599 e 2.666 é um outro tipo de cálculo. E para quem ganha acima de 2.666 é um outro tipo de cálculo. Só observe o seguinte, quem ganha, eu não estou dizendo quem ganha o salário nominal. Existe um entendimento que nós temos que entender, 2 instrumentos aqui. Existe um conceito de remuneração, que é um conceito de todo sobre os ganhos do trabalhador, e existe um conceito de salário. No conceito de remuneração, que é lá no caput do artigo 457 da CLT, você vai entender que seriam todos os haveres de salários que esse empregado recebe, mais outros in natura, de maneira não natural, que são benefícios, vantagens, utilidades que esse empregado pode receber. Então, voltando agora, porque na medida provisória ficou um pouquinho duvidoso. Lá quando fala que a base é o salário do empregado, vamos para o parágrafo 1º do artigo 457. Ele vai dizer explicitamente que o conceito de salário é aquilo que o empregado recebe de forma fixa, né, recorrentemente, né, se ele for
horista, na verdade, tem uma variação nesse valor pela questão do salário hora, mas é aquilo que ele está habituado a receber de maneira fixa, mais as gorjetas, que são aquelas dadas espontaneamente ou por regras do estabelecimento. Depois lá no parágrafo 3º do 457 vai ter uma explicação sobre gorjeta, não vou aprofundar nele, senão o vídeo ficaria muito longo. E nós temos ali no parágrafo 1º, então, que está explicando sobre o conceito de salário, que é a parte fixa, as gorjetas e mais as comissões. Isso é o que nós vamos entender aqui agora como a base de salário de contribuição. Ou seja, essa é a base que vai para alimentar o cadastro do seguro-desemprego. E é a mesma base que você vai utilizar para poder fazer o cálculo, que eu vou ensinar aqui agora, dentro dessas 3 faixas, para você poder compor qual é a tua parte dos 30%. Então, dentro da minha opinião, eu entendo que não é só a parte fixa do salário, mas é a parte fixa mais a média das comissões, das gorjetas, exceto horas extras. Eu entendo que a hora extra não entra dentro dessa conta. Então entra somente a parte de comissões, salários e gorjetas, que teriam que ser feita uma média. Eu faria a média dos últimos 3 meses, para seguir o mesmo padrão de cálculo do seguro-desemprego. Tanto é que o próprio governo lá no Empregador Web pede para você relacionar os últimos 3 salários, as últimas 3 remunerações do empregado. Justamente porque é a mesma base de cálculo que você vai fazer aqui para poder calcular a parte do empregador. Então vamos olhar no quadro sinótico agora e devagarzinho vamos entendendo como é que funciona esse cálculo. Vamos lá. Regra 1. Esse é o primeiro tipo de cálculo, tá? Aqui eu disse que é a base de salários até 1.599. E quando eu falar salários, vamos entender aqui essa explicação que eu dei do salário de contribuição, que seria o seu salário fixo mais a média de gorjetas e comissões dos últimos 3 meses. Vamos imaginar que esse cálculo resultou em um ganho menor do que 1.599. Então, se o meu ganho é abaixo de 1.599,61, vamos para o exemplo. Vamos imaginar que a média, né, dos meus ganhos, que é a base do salário de contribuição, aqui está a fundamentação legal, dos últimos 3 meses, deu 1.515,42, ou seja, está abaixo daquela primeira faixa da tabela de 1.599,61. Então vamos descer aqui um pouquinho e vamos olhar para o BEPER, que é o cálculo que o governo vai pagar para você. Então, esse é o primeiro cálculo. Então eu pego lá o salário, a média, né, dos salários, 1.515,42, e vou multiplicar, tirar 80% desse valor. Marcelo, de onde você tirou 80% desse valor? Vamos lá naquele quadro sinótico acima, lá do seguro-desemprego? Ó, multiplique seu salário médio por 0,8. Ou seja, eu estou tirando 80% da base do salário de contribuição médio dos últimos 3 meses. Então eu pego o 1.515,42, que é a média do seu salário de contribuição, tiro 80% dele, eu vou chegar em 1.212,34. Esse 1.212,34, esse que é a base de cálculo, que eu vou tirar os 70% para fazer a parte do governo. Então, nesse exemplo hipotético, o governo paga 848,64. E aqui está a fundamentação lá dentro da medida provisória, para esse cálculo. Aí depois eu tenho que fazer o que nós chamamos de ajuda compensatória, que é a parte dos 30% da empresa, somente para as empresas que faturam acima de 4.800.000. As abaixo não têm essa obrigação. As que faturam acima de 4.800.000 têm a obrigação de pagar essa ajuda compensatória. Vamos ver como é que funciona o cálculo? Aí eu pego lá aquela mesma base de 1.515,42 que nós já fizemos no cálculo anterior, que é a média do salário dos últimos 3 meses, né? Salários, comissões e gorjetas. Vou multiplicar direto por 30% e eu sei que o valor que a empresa tem que pagar é de R$ 454,63. Embaixo, se eu pegar os 848,64 que o governo vai pagar, mais os 454,63 que a empresa vai pagar através de uma verba lá na folha de pagamento chamada ajuda compensatória, eu vou totalizar R$ 1.303,26. Esse é o ganho que o governo instrumentalizou através da medida provisória para tentar dar o mínimo necessário de sustentação para que o empregado ele vai ter exatamente o que ele ganhava? Não. Mas para dar um mínimo de sustentação necessário para ele conseguir honrar os principais compromissos dele. Essa foi a ideia da medida provisória. Eu não estou julgando se é boa ou se é ruim, mas sim só a sua forma de instrumentalização. Vamos avançar? Dentro disso, se eu somar esses 2 valores e eu diminuir daquele que ele estava acostumado a ganhar, ele vai ter uma redução de quanto?
R$ 212,16. Ou seja, essa seria a perda que ele vai ter no ganho habitual que ele estava tendo, frente a esse novo cálculo emergencial que foi feito, como uma forma de salvaguardar a maior parte da sua remuneração. Esse seria o primeiro cálculo, para quem ganha abaixo de R$ 1.599,61. Vamos agora para o segundo cálculo, que é quem está no meio da faixa, que é quem ganha entre R$ 1.599,62 e R$ 2.666. Quem está dentro desse intervalo, aí é uma outra conta, mas dentro do mesmo raciocínio. Vamos lá? Aqui eu estou usando um exemplo hipotético, se você olhar, de R$ 1.781,95. Ou seja, estou imaginando que esse é o ganho médio desse trabalhador. Tá? A parte do governo, como é que fica? Eu pego essa média, né, desse ganho hipotético de 1.781 e vou diminuir de um valor dado fixo de R$ 1.599,61. Da onde que saiu esse valor? Da tabela. Olha o quadro sinótico. Vamos olhar o quadro sinótico lá? Olha o cálculo. A média salarial que exceder a 1.599, né? Então, eu preciso pegar o que deu menos o 1.599. Então, é só a média que exceder isso. Então, eu tenho que diminuir um cálculo do outro. Então, eu peguei aqui os 1.781, diminuí os 1.599, que é o valor da fórmula, é dado, está lá no quadro sinótico do seguro-desemprego. Aí eu vou chegar num valor, R$ 182,34. Esse é o valor da diferença da fórmula para do salário médio de contribuição. Cheguei nesse valorzinho. Esse valor eu pego aqui agora, 182,64, e eu vou tirar o quê? 50% desse valor. Onde é que está escrito isso? Volta lá no quadro sinótico. Ó. Daquele primeiro cálculo que nós fizemos, depois eu vou multiplicar por 0,5, tirando 50%. E aí eu somo, no final, esse resultado que deu a 1.279, que também é um valor dado aqui dentro da fórmula para você. Vamos voltar aqui no nosso slide? Então eu peguei 1.781, tirei o 1.599, que é dado pela fórmula, cheguei em 182,34. O 182,34 eu tirei 50%, que é dado na fórmula também. Cheguei em 91,17. Esse 91,17 eu somo a 1.279,79, que também é um valor pronto e dado na fórmula. Você não inventou e não chegou nele. Ele já está lá naquele quadro sinótico do seguro-desemprego. E aí eu chego em 1.370,86. Esse valor final que eu cheguei aqui, este sim é a minha base de cálculo, onde eu vou tirar os 70%, que é a parte do governo. Então, como é que ficou nesse exemplo que eu estou dando aqui? Nós tivemos os 1.370,86 vezes 70%. Então, a parte que o governo vai pagar, para quem estiver nesse miolo da tabela, quem ganha entre 1.599 e 2.666, nesse exemplo fica 959,60. Ok, nossa, esse segundo cálculo é mais chatinho, mas nada de cálculos muito complexos. Chegamos no valor do governo. Agora o nosso valor ficou fácil, porque eu pego exatamente o valor lá da base que nós já temos, né, da média de ganhos do empregado dos últimos 3 meses, vou tirar os 30%, deu aqui R$ 534,59. Somei os dois valores, esse é o valor que o empregado vai receber. É a mesma analogia do cálculo anterior, porém com algumas regras aqui. Vamos avançar. E o terceiro cálculo agora é quando as pessoas ganham mais do que R$ 2.666. Aí eu tenho um cálculo mais simples do que aquele cálculo anterior. Como que a gente faz? Vamos achar primeiro do governo? Aqui no exemplo hipotético que nós estamos dando, eu estou falando de um salário de R$ 3.379. Então, imaginar que essa foi a média do empregado. Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos lá? BIPER, cálculo do governo. Aí eu pego a base de cálculo, não tem mais que inventar cálculo nenhum. É o teto do seguro-desemprego. Os 1.813, eu vou pegar aquele cálculo e desse cálculo eu tiro 70%. Ou seja, não tem que fazer nenhuma engenharia. Porque o 1.813 é o máximo que o governo vai garantir de salário nesse momento de ajuda emergencial. Então eu pego esse teto, tiro 70%, que é a parte do governo. Então nesse exemplo aqui eu cheguei em 1.269,12. E aí depois eu vou para o cálculo da empresa. Como que eu pego? Eu vou pegar o salário do empregado, vou tirar 30%, aí não é mais o teto, é o salário dele mesmo, tiro 30%. Nesse exemplo hipotético eu cheguei em R$ 1.013,75.
Soma esse 1.013 com 1.269 que nós achamos do governo, essa seria a ajuda total. Então você repara que nesse exemplo, o empregado vai receber 2.282. Vamos olhar aqui do lado? Qual era o salário que ele tinha, a média salarial? 3.379. Se eu tirar os 2.282, que é a ajuda do governo mais os 30% da empresa, vai dar uma diferença de 1.096. Ou seja, quanto menor o salário, mais representativa é a ajuda do governo. Quanto maior é o salário, menos representativa é a ajuda do governo. Pessoas com salário mais elevado, acima de 2.666, quando ele sai dessa escala, essas pessoas vão ter uma ajuda que é menos representativa. Então, de uma maneira geral, o benefício emergencial foi feito para privilegiar aqueles que ganham menos e dar uma condição de equiparar mais próximo do salário daqueles que têm um salário mais inferior. Essa é a regra geral dos cálculos. O que tem ainda? Além disso tudo, nós temos algumas regras com relação a essa suspensão do contrato. Vamos ver como é que funcionam essas regras? Vamos olhar nesse quadro sinótico a seguir aqui? Primeiro, empresas acima de 4.800.000. A ajuda é obrigatória de 30% por parte do empregado, não é do empregado, aqui não é do empregado, mas é do empregador. Tá? Regras quanto à ajuda compensatória. Primeiro, não vamos esquecer, ela terá natureza indenizatória, ela não tem natureza salarial. Ou seja, isso não vai compor base de salário para aquele empregado. Não integra 13º, não integra férias, tá? Esse valor não vai integrar a base do cálculo do imposto de renda retido na fonte do empregado. Ou seja, sobre esse valor que o empregador está pagando, esses 30%, não vai incidir desconto de imposto de renda, não vai incidir desconto de INSS, não vai existir depósito de fundo de garantia. Então, sobre esses três valores, não existe esse nível de incidência, correto? Segundo, não integra a base de cálculo da Previdência, eu já falei, né? E não integra do fundo de garantia. Ah, que bacana. Às vezes as pessoas confundem. Uma coisa é não incidir o desconto do imposto de renda. Mas como isso é uma despesa, aqui para os contadores, né? Como isso é uma despesa, as empresas de regime de lucro real, que é essa que nós estamos falando aqui, ela pode usar esse montante que ela está ajudando, da soma de todos os 30% que ela vai pagar, como base dedutível na base de cálculo do imposto de renda. Não no imposto a pagar, mas na base de cálculo que forma o imposto de renda, como a gente naturalmente faz hoje dentro das despesas de folha de pagamento nas empresas que estão acima dessa faixa. E na opção do lucro real, né? Outra coisa, vamos olhar aqui agora, o que acontece se a empresa não comunicar ao Ministério da Economia? Tem uma regra básica para a suspensão do contrato, que é o seguinte: eu preciso fazer o acordo coletivo ou individual, vamos pensar aqui agora num acordo coletivo. Quando eu faço o acordo coletivo, ele tem uma particularidade, a instrumentalização formal dele tem que ser através do sistema mediador do Ministério do Trabalho. Então eu preciso subir isso no sistema mediador. No segundo vídeo agora eu vou gravar como você faz essa instrumentalização com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Economia e no empregador web, que são 3 instrumentalizações que você vai ter que fazer. Ministério do Trabalho, Ministério da Economia e no empregador web. São 3 coisas totalmente distintas, eu vou explicar num próximo vídeo. Aqui, para explicar para você sobre essas regras se a empresa não comunicar. Fiz o meu acordo coletivo, vamos imaginar, hoje é dia 8 de abril, fiz o acordo hoje com os empregados, tem uma forma de eu instrumentalizar isso, que pode ser uma forma digital, Google Forms ou outra plataforma que você encontrar, para você poder subir um arquivo de qual é o teor do acordo, mandar um questionário perguntando se o empregado concorda ou não com isso, e toda essa instrumentalização depois ela vai ficar formalizada na nuvem, digitalmente, tá? Para que se você precisar provar isso depois, você tem tudo como instrumentalizar. Mas isso eu vou explicar mais no segundo vídeo, não nesse agora. Então, nesse vídeo, vamos dizer o que acontece. Eu fiz esse acordo e eu coloquei, sempre eu tenho que avisar com 48 horas de antecedência, então eu disse que agora dia 10 vai começar a valer a suspensão do contrato. Meus contratos todos estão suspensos a partir do dia 10 de abril. Ok, segui a instrumentalização do acordo coletivo, depois eu vou explicar como sobe isso no mediador e no Ministério da Economia, aí vai valer a partir do dia 10. E eu vou suspender esses contratos, mas eu tenho um prazo de 10 dias para comunicar esse Ministério da Economia. Não é o sistema mediador. É o Ministério da Economia. E ele tem 2 formas: comunicar ao Ministério da Economia e o empregador web. Se eu não cumprir isso em 10 dias, aí a gente começa a observar essas regras que nós vamos olhar aqui no slide. Vamos ver? Primeiro,
fica responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho ou da suspensão temporária do contrato, inclusive dos respectivos encargos sobre isso. Aquelas pessoas que não subirem a informação para o Ministério da Economia. Então, veja bem, aqueles 30% que você está pagando, ele é isento, ele não incide, ele não integra, ele não incorpora do salário do empregado. Só que se você não comunicar ao Ministério da Economia em 10 dias, aí isso passa a ser tudo como salário, integrar, incorporar e criar todos os reflexos e obrigações trabalhistas que você tem sobre esse montante de 30%. Então não é só importante você fazer o acordo, o importante é a questão da formalização junto ao órgão competente, que é o Ministério da Economia. Segundo, data do início do benefício, né? Se você fizer o benefício e comunicar dentro do prazo de 10 dias, perfeito. Então, na verdade, o empregado vai receber isso 30 dias após você ter feito o acordo coletivo. Só que se você não comunicar, vamos ver aqui no slide, ó, a data de início do benefício emergencial, tá? Ela vai ser fixada a data em que você manteve a informação. Ou seja, se eu fiz o acordo dia 8, para valer dia 10, então daqui 30 dias o empregado provavelmente vai estar recebendo, salvo força maior. Né? Vamos dizer, dentro da regra seria isso. Mas se eu não comuniquei em 10 dias, o empregado só vai receber esse dinheiro 30 dias depois que eu comunicar ao Ministério da Economia. Então aí eu vou atrapalhar o ganho desse trabalhador. Então é muito importante não só instrumentalizar o acordo coletivo, mas fazer a formalização técnica disso junto ao Ministério da Economia. E por último, a primeira parcela desse dispositivo, eu já expliquei que é 30 dias. Vamos avançar? Para a gente aqui estar finalizando esse vídeo, eu quero explicar alguns reflexos que não foram discutidos, não estão escritos na medida provisória, mas para vocês pensarem e para outros, né, vários estudiosos do direito, poderem opinar quais seriam suas interpretações dentro do que eu vou provocar. Aqui é mais uma provocação e não uma explicação. Quando a gente entra em algumas questões que estão omissas lá dentro da medida provisória, primeiro, férias vencidas. Eu vou para um instrumento geral de direito. Se o meu contrato está suspenso, ele paralisou, parou de contar o tempo, ele não avança no tempo. É como se o contrato estivesse totalmente congelado. Então eu entendo que as férias que estavam vencidas, se a gente não ultrapassar um período de 6 meses, eu teria direito a receber essas férias normalmente. Como a suspensão era do máximo de 2 meses, não vai acontecer um prazo maior do que isso, então está preservado as férias vencidas dos empregados, ok? A não ser que você tenha tirado num período anterior a esse, tenha matado isso. Mas aquilo que está vencido e não foi tirado, o empregado não perde numa suspensão de até 2 meses. Quando eu olho para as férias proporcionais já é diferente, vamos lá? Eu estava com o meu contrato vigente, faz conta que eu tenho 3 meses de férias proporcionais aqui, que vai contar um outro período aquisitivo, e esses 3 meses que estava contando de férias proporcionais, com a suspensão ele para de contar. Aí vamos imaginar que eu fico 2 meses com o contrato congelado, suspenso. O que vai acontecer? Esses 2 meses vai contar para período de férias? Não. Eu vou contar somente depois dos 60 dias, ele volta a começar a contar, aí eu tinha 3 meses. O que eu preciso? Eu preciso de mais 9 meses para poder dar um período aquisitivo, né? Período de 12 meses, que seria o nosso período aquisitivo de férias. Então eu entendo que essa seria a conta, que a medida provisória não explica, mas os instrumentos de suspensão e interrupção do contrato explicam como é que isso funciona. 13º, lá no final do ano, se o contrato está paralisado, o contrato está congelado, não há de se falar nesses avos serem contados para compor base do 13º. Também é uma provocação importante para a gente fazer. E, por último, a composição das bases de cálculo, nos casos, eu não vou falar de redução, que vai estar no vídeo que o Dr. Vitor vai estar falando, mas eu vou falar aqui com relação à suspensão do contrato. Vamos lá? Se o meu contrato está paralisado, congelado, significa que, se eu for fazer a composição da base de cálculo, quando eu vou fazer aquele do salário e contribuição, eu preciso analisar o parágrafo 1º do artigo 457, que eu vou fazer a média do que nós falamos lá atrás? Salário, gorjetas e a média de comissões aferidas dos últimos 3 meses. Então, isso daqui seria a base geral. Existe uma coisa muito importante para os empregados, informar os empregados. Neste caso, diferente de uma outra lei, que é o lay-off, que seria aqueles casos onde você suspende o contrato e você instrumentaliza treinamentos dentro da empresa, que é um outro instituto, tá? Esse caso dessa suspensão da medida provisória, ele não prejudica as parcelas do seguro-desemprego. Se esse empregado vier a ser demitido daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, não vai prejudicar as parcelas do seguro-desemprego dele. Tá? De maneira geral, tá? O benefício emergencial aqui, ele também é pago independentemente de 3 elementos. Vamos ver? Primeiro,
cumprimento de qualquer período aquisitivo. O empregado não precisa ter nenhum período formado para poder receber o benefício. Segundo, indiferente do tempo que ele tem de vínculo com a tua empresa, ele pode ter 20 dias de vínculo com a tua empresa, ele faz direito ao benefício. Terceiro, também não está ligado ao número de salários que ele recebeu. Então, só como detalhe importante para a gente lembrar aqui. Quem não tem direito a receber esse benefício. Isso é importante também informar as pessoas. Primeiro, o empregado que esteja ocupando cargo público, emprego público, cargo de comissão, de livre nomeação, e quem tem mandato eletivo. Esses não recebem esse benefício do BEPER. Segundo, pessoas que estão em gozo de seguro-desemprego ou qualquer modalidade de prestação continuada do regime geral da Previdência Social ou dos regimes próprios da Previdência Social. Por exemplo, eu estou recebendo um auxílio acidentário, que é o afastamento do empregado, né, por mais de 15 dias, quando ele sofreu um acidente de trabalho. Se eu tenho licença maternidade, então, nesses casos, aposentadoria, então, nesses casos, eu não recebo esse benefício do BEPER, tá? Só recebo, tem um benefício da Previdência, que é o auxílio acidente, que é diferente do auxílio acidentário. No auxílio acidente, é uma indenização que o empregado recebe por uma sequela que ele ficou em decorrência de um acidente. É uma sequela de até 50% do ganho do salário de contribuição dele. Então, quem recebe o auxílio acidente, porque ele tem um tempo determinado, ele não é para sempre, né, o auxílio acidente, esse ele pode acumular benefícios. Já com o auxílio acidentário, que é o afastamento que ele recebe mês a mês por conta dele não estar trabalhando e o benefício da Previdência, neste caso ele não recebe. O auxílio acidente, que é uma indenização por uma sequela de acidente de trabalho, esse ele pode acumular. E também no caso de pensão por morte, tá? Ele também não recebe a acumulatividade desses benefícios. O que eu precisava falar aqui agora? Agora, no próximo vídeo, esse vídeo é para explicar sobre acordo coletivo, individual, como instrumentalizar, como calcular, o que pode e o que não pode fazer dentro desse instrumento. O próximo vídeo eu vou explicar sobre a forma de você instrumentalizar acordos coletivos, atas e assembleias virtuais, como hospedar isso em nuvem, como instrumentalizar isso dentro do sistema mediador, subir isso para o sistema mediador, como você mandar isso para o Ministério da Economia a partir do SEI, que é o sistema que você manda lá para o Ministério da Economia, e depois como colocar lá no empregador web as informações que vão gerar as bases de cálculo para o governo poder pagar a parte dos 70% dele. Nesse primeiro vídeo eu agradeço, tive que ser rápido, é muita informação em pouco tempo, tentei ser o mais conciso possível, de alguma forma pode ter contraditório, pode existir entendimentos diferentes, mas na base de cálculo eu diria que essa é a regra de cálculo. Sobre os instrumentos de direito sempre permite o contraditório e opiniões diversas daquela que eu estou colocando aqui. Espero ter contribuído para você e que você possa usar isso de uma forma inteligente para ajudar o trabalhador nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Fique com Deus, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Obrigado.